Bom, nessa videoaula aqui vamos iniciar um novo conteúdo sobre função composta. Então vamos lá. Então temos aqui então, nessa aula de hoje, função composta. Então o que seria função composta? Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar, considere os conjuntos. Então vou pegar aqui três conjuntos. Os conjuntos A, B e C. Então vamos lá. O conjunto A é formado pelos elementos 0, 1 e 2. O conjunto B, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. E o conjunto C, formado pelos elementos 0, 1, 4, 9 e 16. Então está aqui os três conjuntos considerados, dados aqui no exemplo. Então temos as funções. Então vamos pegar aqui três funções matemáticas. Função f, função g, depois nós vamos obter a função h. E essa função h vai ser a composição da função g com a função f. Então temos que, vamos pegar agora o campo de definição da função f, da função g e da função h. Então a função f é uma função de a em b, ou seja, o domínio da função f é o conjunto a e o contradomínio da função f é o conjunto b, que vai ter as imagens dos elementos da função f, o conjunto b. Então essa é a função f, e essa função f ela está definida por... Então, a lei da função f vai ser f de x é igual a 2 vezes x. Então, fx igual a 2x é a função f definida por essa lei. Temos também a função g, que é uma outra função. Se a função f é de a em b, a função g vai ser de b em c. Ou seja, o domínio da função g é o conjunto b e o contradomínio da função g é o conjunto c. E essa função g ela está definida por g de x é igual a x ao quadrado. E por último, nós vamos descobrir daqui a pouco qual que é a lei da função composta, da g com a f, que vai ser uma terceira função. Sempre quando eu fizer a composição de duas funções, nós vamos ver que eu vou substituir uma função na outra, eu sempre vou obter uma terceira função. E essa terceira função é a função composta. Então, vou chamar aqui a função h. Se a função é de a em b, a função g é de b em c, a função composta, o campo de definição dela vai ser de a em c. Certo? Vamos ver como que essa função h está definida. Então vamos lá. Então a função composta ela é feita dessa forma aqui, f de g de x. Aí seria a função composta da f com a g. Mas só que aqui eu vou considerar diferente, ao contrário. Eu vou considerar o seguinte, a composta da g com a f, então g de f de x, então a gente lê assim, função composta g com a função f, com g composta com f. Então essa é a notação da função composta. Pode ser escrita assim, ou também eu posso escrever dessa forma, g bola f de x. Ou, mesma coisa, com parênteses aqui, g bola f, composta da g com a f de x. Então daqui a pouco nós vamos descobrir qual que é a lei dessa função composta. Para isso, vamos pegar aqui o diagrama, representação dessas três funções, Então, representação por diagrama, que é o diagrama de flechas. Então vamos pegar aqui os três conjuntos dados. Então tem o conjunto A, B e C. Então tem aqui, o conjunto A, temos o conjunto B, temos também o conjunto C. Olhando ali no campo de definição, temos que, quando eu associo o conjunto A com o conjunto B, eu vou ter a função f, de A em B. Associando o conjunto B com o conjunto C, eu vou ter a função g. Então a função g vai de B em C. Então, igual falou ali no enunciado, na função f, o domínio é o conjunto A
e o contradomínio é o conjunto B da função f. Da função g, o domínio é o conjunto B e o contradomínio é o conjunto C. Então observe aqui, ó, que esse conjunto B em relação à função f ele é o contradomínio. E esse conjunto B em relação à função g ele é o domínio. Então o domínio da g é igual ao contradomínio da f. Vamos pegar agora e colocar os elementos aqui nesses conjuntos com inciso. Os elementos de A é 0, 1 e 2. Os elementos do conjunto B, 0, 1, 2, 3 e 4. Os elementos do conjunto B. E os elementos do conjunto C, 0, 1, 4, 9 e 16. Ó. 0, 1, 4, 9 e 16. Vamos fazer agora a relação entre esses conjuntos. Vamos relacionar o conjunto A com o conjunto B pela função f. Então, relacionar o que é? É descobrir a imagem de 0, a imagem de 1 e a imagem de 2. Vai ser um desses elementos. Ou, posso falar também, vou descobrir ó, com quem que o 0 está relacionado, com quem que o 1 está relacionado e com qual elemento o 2 está relacionado, aqui no conjunto B. Então, eu vou fazer isso pela lei de formação da função f. Então, vamos pegar aqui, ó, a função f de x é igual a quanto? O exercício deu 2 vezes x. Então, vamos calcular agora o f de 0. Ou seja, calcular a imagem de 0. Com quem que o 0 está associado. Então, é só no lugar do x da f substituir por 0. Então, f de 0 é 2 vezes 0, que é igual a 0. Então, o 0 está associado com 0. Vamos ver agora com quem que o 1 está associado. Vamos calcular a imagem de 1 pela função f. Então, f de 1 é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, a imagem de 1 é 2. Então, 1 está associado a 2. E por último aqui, f de 2. Vamos calcular a imagem de 2. Vamos ver com quem que o 2 está associado aqui no conjunto B. Então, no lugar do x da f, vou substituir por 2. Então, f de 2, 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, o 2 está associado com 4. Então, o 0 é a imagem de 0, o 2 é a imagem de 1 e o 4 é a imagem de 2. O mesmo processo agora eu vou fazer com a função g. Vou pegar esses elementos aqui do domínio da g e vou encontrar as suas imagens. Vão ser esses elementos aqui. Então, vamos lá. Só que aí agora, vamos fazer direto. É o mesmo raciocínio que a função f. Então, a função g de x, qual que é a lei? X ao quadrado, que o exercício deu. Então, vamos calcular agora o g de 0, a imagem de 0. Então, no lugar do x da g, eu vou substituir por 0, então vai ficar g de 0 é 0 ao quadrado, 0. Então, 0 está associado com 0. A imagem de 1, g de 1, que vai ser 1 ao quadrado, 1. Então, 1 está associado com 1. G de 2, então vai ser 2 ao quadrado, 4. Então, a imagem de 2 é igual a 4. G de 3, calculando a imagem de 3, vai ser 3 ao quadrado, 9. Então, a imagem de 3 é igual a 9. E, por último, a imagem de 4. Então, 4 elementos lá no domínio da G, vamos encontrar a sua imagem. 4 ao quadrado, que é 16. Então, temos aqui as imagens dos elementos do domínio da função g pela função g. Então, 0 é imagem de 0 pela função g, 1 é imagem de 1 pela função g, 4 é imagem de 2 pela função g, 9 é imagem de 3 pela função g e 16 é imagem de 4 pela função g. Então, olha só, temos aqui a função fg representada no diagrama de flechas. Vamos agora representar aqui a função h, que é composta da f com a g. Ó. Então, esse aqui é a função h, ó, que é a composição da função g com a função f. Então, observando aqui, ó, a função f ela associa cada elemento de A com os elementos de B, com alguns elementos de B. E a função g associa os elementos de B com os elementos de C. A composta da g com a f, o que ela vai fazer? Ela vai passar direto, ela vai associar os elementos de A com os elementos de C. Então, na verdade, ela vai fazer uma transitividade dos conjuntos. Então, se a função f é de A em B e a função g é de B em C, a função h, que é a composta, vai ser de A em C. Ela vai direto. Então, olha só aqui, ó. Vamos pegar aqui a função composta agora. Mas primeiro temos que descobrir a lei dela. Qual que é a lei da função g composta com f? Ó, vamos descobrir aqui, ó, g de f de x.
Para me descobrir, eu vou fazer o seguinte. Observa aqui ó, que a imagem da função f está substituída no domínio da g. Então, eu estou substituindo a imagem da f, que é f de x, no domínio da g, que é o x. Então, qual que é a função que está de fora, né? G. Mas quem que é a g de x, de acordo com o exercício, né? X ao quadrado? Se de g de x é x ao quadrado, então, g de f de x vai ser f de x ao quadrado. Então, no lugar do x da g, eu estou substituindo por f de x. Então, g de x é igual a x ao quadrado. Então, g de f de x é igual a f de x ao quadrado. Só que f de x eu tenho a lei. Quanto vale f de x? É igual a 2x. Então, vai ficar 2x ao quadrado, que é 2x vezes 2x, que é 4x ao quadrado. Então, 4x ao quadrado é a lei de formação da composta da g com a f. Então, portanto, eu tenho que g de f de x, que é a mesma coisa escrever g bola f de x, composta da g com a f, é igual a 4x ao quadrado. Então, sabendo a lei de formação da composta da g com a f, eu posso representar aqui agora um diagrama de flechas. Então, vamos pegar aqui, ó. Os elementos do conjunto A são o quê? Esses elementos aqui, ó, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. É o domínio da função f e também é o domínio da composta da g com a f. Então, vamos pegar aqui, ó, g de f de 0. Ou seja, vamos ver com quem que o 0 está associado pela composta da g com a f, no conjunto C. Então, vou pegar aqui, ó, qual que é a imagem do elemento 0 pela composta da f com a g. Então, é só pegar a função composta, g com f, e substituir o x por 0. Então, vai ficar igual a 4 vezes 0 ao quadrado, que é 0. Então, g bola f de 0 é igual a quanto? É igual a 0. Então, observe que f de 0 é igual a 0, g de f de 0 é igual a 0. Observe que de A eleva em C direto, sem passar por B. Então, A em B, a f, a g de B em C, e a h vai ser o quê? A composta da g com f? De A em C, sem passar por B. Então, ela faz uma transitividade, igual eu falei, entre os três conjuntos. A elevado a B, B em C, então a composta vai ser de A em C. Calculando a segunda imagem da composta agora, x igual a 1. Então, g de f de 1 vai ser igual a quanto? 4 vezes 1 ao quadrado, que é 4. Então, 1 está associado ao 4. Depois, por último, g de f de 2. Então, g de f de 2, no lugar do x da composta g com f, eu vou substituir por 2. Vai ficar 4 vezes 2 ao quadrado, 16. Então, o 2 pela composta da g com a f, 2 está associado com o 16. Então, observe que na composta, ele leva o conjunto A ao conjunto C direto, sem passar pelo conjunto B. Então, observa aqui, ó, f, A está associado com o 0, está associado com 0 pela f, e 0 está associado com 0 pela g. A composta da g com f, 0, vai direto ao 0. Então, na verdade, se for observar aqui, o domínio da função composta da g com f é o domínio da função f. E o contradomínio da composta da g com f é o contradomínio da g. Então, ela vai do conjunto A ao conjunto C. Então, ela leva de A a C. Observando outro aqui, ó. 1 está relacionado com 2 e 2 está relacionado com 4. Pela composta, 1 está relacionado com 4 direto. Mesma coisa aqui, ó. 2 está relacionado com 4 pela função f e 4 está relacionado com 16 pela função g. A função composta h vai de 2 a 4, direto. De 2 a 16, ó. 2 está relacionado com 4 pela função f e 4 está relacionado com 16 pela função g, ó. 2 com 4 pela f e 4 associado com g pela g. A composta h vai de 2 a 16 direto, associada direto com 16, sem passar pelo conjunto B. Então, é isso que é a função composta g com a função f. Então, até o próximo vídeo sobre função composta.